Fala aí, rapaziada, como que vocês estão? Espero que bem, por aqui tá tudo tranquilo. No vídeo de hoje eu não vou em nenhum lugar muito interessante, mas eu vou falar sobre um lugar muito interessante, que faz um pouco de parte da minha história, que é o Caminho de Santiago. Bem resumidamente, você pode fazer o caminho tanto sozinho, como também em grupo. Ele começa em diversos lugares, porque ele tem diversas variantes, mas todos eles levam até Santiago. Você pode fazer o caminho de três maneiras diferentes. A primeira dela é a mais comum, é você fazendo ela caminhando. Você pode fazer ela também a cavalo e muitas pessoas optam por fazer de bicicleta. Ao chegar em Santiago, se você quiser receber um certificado, também conhecido como Compostela, você precisa ter caminhado no mínimo 100 quilômetros a pé ou a cavalo, e se você tiver feito de bicicleta, são 200 quilômetros no mínimo. As pessoas elas fazem o caminho por diversas motivações. Vale lembrar, não esqueçam de carimbar as credenciais, porque no final elas comprovam que de fato você fez o caminho. E para vocês não ficarem vendo minha carinha durante o vídeo, eu vou colocar algumas fotos de quando eu fiz o caminho. Então, se você quer entender um pouco mais da história, de como o caminho surgiu e de como ele chegou até o que ele é hoje, vem comigo que eu te conto um pouco da história. Para isso, vamos voltar um pouquinho na história e chegar lá na época de Jesus. Jesus tinha 12 apóstolos, um deles Tiago, que era filho de Zebedeu. Após a morte de Jesus, Tiago, inicialmente, foi quem continuou com a obra apostólica em Jerusalém. Tiago, então, saiu uma missão evangelizadora, saindo do sul da Espanha até a Galiza. Nessa viagem, ele se frustrou porque seu objetivo não tinha sido cumprido e decidiu, então, voltar para Jerusalém. Na volta, ele decidiu dar uma paradinha ali na Palestina. Só que aí entra um ponto importante. Naquela época, tinha uma proibição romana de pregar o cristianismo na região, e por esse motivo, Tiago foi decapitado a mando de Herodes. Isso aí foi ali em 41 a 44 d.C. Após isso, Atanásio e Teodoro, que eram discípulos de Tiago, recolheram seu corpo de forma secreta, colocaram em um barco até chegar no porto de Iria Flávia, que foi um dos lugares onde Tiago tinha feito pregação, e colocaram seu barco em um rochedo, que deu origem a Padrão, que fica no caminho português. Então, eles foram pedir permissão para enterrar o corpo de Tiago. A região na época ela pertencia à Rainha Lupa, muito próximo de onde a gente conhece hoje como Santiago de Compostela. Ela a princípio estava resistente, mas teve uma onda de milagres atribuídos a Tiago, que acabou convencendo ela. Por muito tempo, a trilha da sepultura ficou esquecida, e no ano de 813 d.C., o eremita Pelaio viu por muitos dias uma chuva de estrela cadente. A lenda diz que em uma noite, o próprio apóstolo apareceu para Pelaio, em um sonho, e disse que as luzes indicavam o local da sua sepultura. E realmente, ele foi até o local, removeu a terra, e lá estava a sepultura. O eremita então comunicou ao rei Afonso II, que foi lá e confirmou oficialmente que se tratava do apóstolo. Então, foi mandado construir uma pequena igreja no local, e o povoado começou a surgir. Mais tarde, uma catedral foi construída. O nome Compostela vem do latim Campus Stellae, que é campo de estrelas. No século XI foram criadas pontes e hospitais para facilitar o percurso, dando assim origem ao caminho francês. Em 12 e 13, o caminho começou a ser usado como forma de redimir dos seus pecados, em alguns casos usados até como pena imposta por algum juiz. Com isso, foram criadas vilas e cidades ao longo do caminho, e foi ganhando uma estrutura ainda maior para suporte aos peregrinos, como igrejas, casas de hóspedes, hospitais. Porém, no século XVIII teve uma queda significativa das pessoas que faziam o caminho, e muita coisa foi abandonada ou teve que mudar o seu uso. Só que aí vem Elias Valinha, que ele era um padre do Cebreiro, que fica no caminho francês. Em 1980, ele teve a ideia de pintar as setas amarelas pelo caminho, o que se transformou em um ícone universal. Além disso, o que contribuiu bastante também foi a visita do Papa João Paulo II a Santiago, em 1989, e desde então o caminho só cresce. Em 1993, a Unesco declarou o caminho francês como patrimônio mundial, e hoje o caminho de Santiago é uma das grandes rotas de peregrinação. Para vocês terem uma ideia, somente no ano de 2018 tiveram mais de 300 mil peregrinos, e eu fui um deles. Se liga só quantos caminhos existem que levam você até Santiago. E esses não são todos. Aí você vai me perguntar, por que existem tantos caminhos assim?
porque desde que descobriram o sepulcro de Tiago, cada viajante fez seu próprio caminho, saindo da porta de sua casa até Compostela. Algumas rotas e vias ficaram mais populares e transitadas por vários motivos, seja eles segurança, facilidade de abastecimento e coisas do tipo. Aqui, galera, são alguns dos meus certificados. Vale lembrar que a Compostela ela é grátis. Agora, se você quiser comprovante de quilometragem que você fez, se você quiser esse bastãozinho vermelho, aí você paga um extra. Pretendo em breve fazer o caminho mais uma vez, aí eu gravo e trago tudo aqui pra vocês, o dia a dia. Mas me diz aí, você já conhecia o caminho? Já fez ele alguma vez? Tem vontade de fazer? Comenta aí! Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Infelizmente eu não consegui ir pra rua gravar nada, e muitas das fotos e vídeos de quando eu fiz o caminho de Santiago estavam no meu celular que estragou. Então eu peço desculpa por isso. Eu vou ficando por aqui e eu fui!